Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento aqui o público presente e declaro aberta a sessão presencial da audiência pública de número 22 da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tem a satisfação de receber aos senhores, a todos aqui presentes, para participar dessa audiência pública. E a audiência pública que realizamos aqui hoje, ela tem o objetivo de esclarecer e de colher contribuições da sociedade para o processo de revisão tarifária da Mux Energia. Nós estamos agora praticando a revisão tarifária com as regras do terceiro ciclo nessa concessionária, a Mux Energia, e também estamos tratando da definição dos limites dos indicadores de continuidade, DEC e FEC, para o período de 2014 a 2017. Então nós temos aqui dois objetivos: tratar da tarifa e tratar da qualidade associada a essa tarifa. A mesa desta audiência pública, ela é composta por mim, sou André Peptoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenho aqui à minha direita o Cláudio Elias Carvalho, especialista em regulação da ANEEL. E tenho aqui à minha esquerda o André Freire, que secretaria esta audiência. Registro a presença aqui no plenário do senhor Júlio Francisco dos Reis, que é secretário da administração, e nessa audiência representa o prefeito municipal, senhor Seger Luiz Menegas. Senhoras e senhores, ressalto que aqui no estado do Rio Grande do Sul, a ANEEL possui uma parceria, um convênio com a agência estadual. Trata-se da AGERGS, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do estado do Rio Grande do Sul. E o convênio que a ANEEL tem com a AGERGS, ele é importante e representa uma ponte entre o consumidor aqui do estado do Rio Grande do Sul, da região aqui da concessão de vocês, uma ponte entre os consumidores e a ANEEL, que pode ser exercido com efetividade pela agência conveniada nossa, a AGERGS. A equipe da Agência Nacional de Energia Elétrica, que está aqui presente hoje, ela é composta, além dos servidores que estão aqui na mesa, pelo Wesley Fernando, que é da Superintendência de Distribuição, e também pela Letícia, que é da área de Relações Institucionais, que está aqui no plenário à disposição para qualquer esclarecimento, e pelo assessor da diretoria, o Alex Alves, também que está aqui no plenário à disposição para esclarecimentos. Senhoras e senhores, eu faço questão de registrar a satisfação, o prazer e a honra que sinto em estar aqui em Tapejara, nesta manhã de quinta-feira. Tapejara, que é uma cidade que une em igual medida séculos de história de povos indígenas, africanos e europeus, que lhe deram origem, e a modernidade e a pujança da indústria, do comércio e da produção agropecuária local. Se a origem indígena do nome Tapejara, que significa o Senhor dos Caminhos, faz alusão à importância do antigo rio Carreteiro, na rota dos carroceiros que fazia o transporte do produto entre Sede do Teixeira e Passo Fundo, o caminho que hoje Tapejara trilha é o caminho da modernidade. Tapejara é conhecida como a cidade, a terra do empreendedorismo. Temos aqui cerca de 170 indústrias e mais de 1.000 estabelecimentos comerciais. E sabemos que a preocupação da população local é com o crescimento da cidade, e que para isso o tema energia elétrica ele é primordial. E hoje vivemos um momento muito importante para a ANEEL e para a concessionária de energia local, que é a Mux Energia. É um encontro presencial que ele ocorre a cada 4 anos para debater a tarifa da distribuidora local. E a distribuidora que atende a 2 municípios, é Tapejara e Ibiaçá. Lembro aos senhores também que cada um dos servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica que se fazem presente nesta audiência
e que promoveram os cálculos da energia, do processo da tarifa da concessionária, da MUX, possuem notável capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o desejo de bem servir ao país, e empenham o melhor de seus esforços na defesa do interesse público e assim sempre na busca da satisfação do cidadão consumidor de energia elétrica. Da mesma maneira, cada um das senhoras e dos senhores que se fazem aqui presente, consumidores de energia elétrica, também estão dedicando parte importante do seu dia para esse exercício de cidadania. O resultado dessa sessão presencial, que é totalmente aberta à participação da sociedade, certamente ele vai ser potencializado com as contribuições dos aqui presentes. As contribuições que iremos receber no espaço que é aberto à concessionária local, ao Conselho de Consumidores e também a qualquer cidadão que após essa explanação queira se manifestar. Registro a importância para a ANEEL da participação do consumidor nessa audiência pública. O consumidor que também pode se fazer representar pelo seu Conselho de Consumidores que está aqui presente. Pois é com essas informações que vocês nos trazem é que trabalhamos para aprimorar os atos e os regulamentos que estão em fase de elaboração pela agência. Então, concluído essa saudação inicial, eu retomo aqui aos procedimentos da agência e relembro que estamos reunidos nessa manhã de quinta-feira para dar continuidade ao processo de estabelecimento da tarifa da MUX Energia para os próximos 4 anos. Vamos estabelecer essa tarifa agora em 2013 e nos 3 anos seguintes ela só vai receber receber a atualização, que é o que acontece no processo de reajuste tarifário. Então, dando início aos trabalhos, eu destaco que as regras que vão ser aplicadas para cálculo da tarifa da MUX, ela passou por um intenso processo de audiência pública. Nós discutimos essa regra com toda a sociedade brasileira, com todos os consumidores, com todas as entidades de classe, durante 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, numa primeira fase, e durante 27 de abril a 3 de junho de 2011, em uma segunda fase, sendo essas regras concluídas e estabelecidas pelo colegiado da ANEEL em 8 de novembro de 2011. Então, o que construímos foi fruto de um processo de grande interação com toda a sociedade. E uma vez estabelecidas essas regras, agora nós vamos praticá-las em cada uma das 63 concessionárias de distribuição de energia do Brasil, e hoje estamos aqui realizando o processo da MUX. E lembro aos senhores que a revisão periódica ela está estabelecida em lei e também está estabelecida no contrato de concessão que a MUX tem assinado com a União para exercer e desempenhar o serviço público de distribuição de energia elétrica. E esse processo tarifário tem 2 objetivos. Ele visa nós buscamos estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão com a definição de dois itens. Primeiro, a definição dos custos operacionais eficientes e, segundo, o nível de investimento realizado com prudência pela concessionária. Então, diante dos investimentos realizados e dos custos operacionais, nós estabelecemos a tarifa. Agora, que custo operacional? Não é qualquer custo operacional. Nós temos um padrão, um benchmark de eficiência, até um sinal dado à concessionária local para que execute o seu serviço, o seu trabalho de forma eficiente. E os investimentos realizados também são aqueles investimentos realizados com prudência. Não é qualquer investimento que é aceito e que é incorporado na tarifa para ser pago pelos consumidores aqui da área de concessão da MUX. Então, logo estamos realizando essa audiência pública para apresentar à população de Tapejara e da região atendida pela concessionária MUX os resultados desse cálculo que realizamos e também para coletar essas contribuições. Os números que vamos apresentar aqui hoje são números preliminares, porque nós estamos em fase de audiência pública. A audiência pública é documental e hoje estamos realizando a sessão presencial. Então, diante das contribuições que vamos receber e da análise que será realizada no processo,
pode ser que no dia que formos avaliar o resultado final dessa tarifa, possa ocorrer alguma variação. Então, é bom termos em mente que o número hoje é preliminar diante disso. Registro que toda a apresentação e documento que for manifestado aqui e que forem enviado para a ANEEL por meio do nosso site ou via correio, eles vão ser, toda a contribuição vai ser analisada pela equipe técnica da agência. E também digo que o processo de revisão tarifária da MUX, ele não está começando hoje. Nós estamos no meio do processo e estamos próximos a encerrar o processo. A revisão tarifária da MUX ele começou em 30 de janeiro, quando houve a apresentação pela concessionária das informações requeridas para a ANEEL para realizar esses cálculos. Em 5 de março, nós fizemos uma primeira avaliação e encaminhamos esses dados tanto para o Conselho de Consumidores como para a concessionária para uma avaliação preliminar. Em 12 de março, houve a manifestação da MUX em relação aos cálculos apresentados pela ANEEL em 5 de março. Aí, diante dessa interação, nós evoluímos, aprimoramos e tivemos um resultado final que foi apresentado no site da agência e que foi encaminhado para a audiência pública, que ocorre no período de 28 de março até 26 de abril de 2013. Esse que é o processo como conduzimos as informações, tanto apresentada pela concessionária como também apresentada pela ANEEL para a concessionária e para o seu Conselho de Consumidor. E essa audiência pública aqui, nós vamos adotar o seguinte rito. Bom, me cabe aqui na qualidade de presidente dos trabalhos definir o nosso rito. Então, nosso primeiro item, temos como de praxe a apresentação de um filme institucional que tem uma duração de mais ou menos 15 minutos, que tem o objetivo de adotar uma linguagem apropriada, uma linguagem didática para que o consumidor entenda como é o processo de cálculo das tarifas da concessionária. Mas pelo que vejo, os consumidores aqui da região se faz representar pelo seu conselho, não se faz presente, e o público que está aqui todo é um público iniciado já com a questão da tarifa, correto? Então não sei se tem necessidade de a gente fazer a apresentação desse filme institucional. Eu acho que não vou pular essa fase, não vou fazer a apresentação do filme, porque o filme ele busca introduzir ao leigo os conceitos tarifários, mas todos estão presentes aqui no auditório, já têm conhecimento, já têm uma certa participação no processo tarifário, então o filme aqui se faz desnecessário. Todos nós aqui presentes nesse auditório já temos certa familiaridade com parcela A, com parcela B, que é esse que é o objetivo do filme. Então, não vamos apresentar o filme, já vamos direto fazer uma apresentação da ANEEL com a duração de 20 minutos, que vai abordar a questão da tarifa e a questão da qualidade. Na sequência, será facultado à empresa um espaço de 20 minutos, para que a MUX Energia faça suas considerações. Após o espaço da MUX, nós vamos abrir a palavra ao Conselho de Consumidores por mais 20 minutos, e em seguida abre-se a palavra para os consumidores que, caso queiram se manifestar. Dito isso, então, de imediato, já chamo a apresentação da ANEEL, que será realizada pelo Cláudio Elias, que está aqui à minha direita, para fazer a apresentação tanto do processo tarifário, como da questão também da qualidade da energia, pelos indicadores que vão ser praticados entre 2014 e 2017. Bom dia a todos. Então, a intenção dessa apresentação é mostrar os resultados preliminares, né, que estão em audiência dos cálculos tarifários para a MUX Energia. Bom, só fazendo uma breve introdução, né, sabemos que tarifa de energia ela precisa cobrir todos os custos que são necessários para envolvidos na cadeia de produção de energia elétrica, né? Isso requer a cobertura dos custos com geração de energia, o que nós chamamos de compra de energia, os custos com a transmissão, os custos com a distribuição propriamente dito, que é o objetivo da revisão tarifária da MUX, né, que é uma distribuidora de energia.
Pode passar. Especificamente com relação à MUX, a distribuição desses custos na tarifa tem esse perfil, né? Os custos com a geração de energia, que a gente chama de custos de energia, representam aproximadamente 63% da conta de energia, a parte de transmissão 5,6%, os encargos, que também estão na conta, algo próximo de 4%, e o custo de distribuição mesmo, que é o que realmente fica com a distribuidora, próximo de 28%. De uma forma, digamos assim, mais didática, nós classificamos a receita da concessionária em duas parcelas, né? Que nós chamamos de parcela A, que pode passar, que envolve os custos de encargos setoriais. Pode seguir. A parte de geração e transmissão. E a parcela B, que efetivamente é o objeto da revisão, é o custo da distribuidora. Então, tudo que está sendo apresentado aqui em termos de revisão se refere principalmente à parcela B. Os outros custos simplesmente são repassados na tarifa, né? O resultado da revisão é esse. Os encargos setoriais nesse cálculo eles estão representando aí pouco mais de 0%, né, 0,15%. A transmissão tem um efeito na tarifa de redução de 2,14%. A parte da geração, que é efetivamente o que está contribuindo para aumento, né, em torno de 3,54%, e a distribuição menos 54%. Um efeito forte que nós temos aqui no cálculo é a parte de financeiros, que são custos que eles têm vigência apenas por um ano, né? Aquilo que não foi contemplado no processo tarifário anterior e que tem um reajuste a cada ano. Então, de uma forma bem simples, né? Mas eles contribuem com menos 4,18%. O efeito médio, então, final para o consumidor é de menos 3,17%. O que contribui para essa parte da revisão tarifária, especificamente da distribuição, né? Temos alguns pontos aí que estão impactando mais fortemente. Primeiro, a parte da remuneração regulatória, onde se teve a queda da taxa de remuneração. Essa já está sendo a terceira revisão, né? A primeira revisão, a taxa considerada era de 11,26%, na segunda de 9,95%, e agora, nessa terceira revisão, a taxa é de 7,5%. Então, isso, de uma revisão para outra, teve uma queda significativa e está refletida nesses cálculos que foram feitos. A segunda parcela é a cota de reintegração regulatória, que basicamente é o nome que nós damos para depreciação dos ativos, né? E também houve uma queda na taxa de depreciação regulatória considerada. Então, isso também contribuiu, além de ter tido um crescimento relativamente baixo no valor total dos ativos, né? Que a gente chama de base bruta. E, por fim, os custos operacionais regulatórios, que efetivamente os custos de operação e manutenção da rede. Nesse particular, o crescimento de mercado da concessionária ele foi, relativamente ao crescimento de ativos, foi menor. Então, o resultado disso é que houve um acréscimo de custos operacionais na tarifa, que está refletido também no resultado final. Os componentes financeiros eu já comentei anteriormente, é o que tem contribuído aí de uma forma mais significativa também para o cálculo, de menos 4% na tarifa. Sabemos também que esse efeito médio, ele é um efeito médio, ele não é igual para todo mundo, né? Então temos o que a gente chama de estrutura tarifária, porque os custos são distribuídos tanto para baixa tensão quanto para alta, e o impacto é diferente em cada um deles. Então, para o consumidor do grupo A, que são os consumidores de alta tensão, acima de 2,3 kV, o impacto é de 1,72% positivo. Já para os consumidores do grupo B,
né, os impactos nos consumidores de baixa tensão, o impacto é de menos 6,84%. Combinação desses dois consumidores aí, a soma de todos eles tem um efeito médio de 3,17, né, negativo. Aí temos qual que é a composição de mercado da MUX, que é uma boa parte dele, a maior parte é consumidores de alta tensão, em termos de consumo, né, 53%, e a baixa tensão, 48%, 46%. Né. Maiores informações sobre os cálculos que são feitos de uma forma didática, nós temos na página da ANEEL, a cartilha por dentro da conta de energia, tem uma explicação didática também de como são feitos esses cálculos. Durante o processo de revisão tarifária também se aproveita para fazer a definição dos indicadores de qualidade, que vão também ter vigência nos próximos anos, nos próximos 4 anos. Só definindo, né, o que nós colocamos como indicadores, temos um conjunto de indicadores que chamamos de coletivos, conhecido como DEC e FEC. O DEC seria a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, e o FEC a frequência dessa interrupção. Então, basicamente, de uma forma simples assim, seria a duração média em que os consumidores daquela região ficam sem o serviço de energia, ou então o FEC, o número de vezes que isso ocorre durante um ano. Né? Temos também os indicadores individuais, esse que é o que realmente interessa para o consumidor, porque é o indicador da unidade consumidora. Tem o DIC e o FIC, duração de interrupção individual, e a frequência individual de interrupção também. Esses indicadores são obtidos a partir daqueles indicadores coletivos e precisam ser informados nas faturas de energia. Então, todos os consumidores têm na sua fatura informados esses indicadores aí. Caso haja uma superação dos limites estabelecidos pela agência, é feita uma compensação automática na fatura. Né? E aqui temos os resultados da MUX, né? O que está em a linha, né, são os limites regulatórios, os limites que a agência estabelece como limites mínimos para serem cumpridos pela concessionária. E o que está na barrinha ali são os valores efetivamente realizados pela MUX. Então, se verifica que a MUX opera com um nível de qualidade bem abaixo realmente assim, bem abaixo do limite regulatório. Significa que tem uma qualidade muito boa. Para o ciclo seguinte, esses limites regulatórios também estão reduzindo, né? Faz parte da metodologia da ANEEL. A cada ciclo ela tem uma trajetória de redução, mas o que eu já obtido pela concessionária já é bem abaixo do regulatório. Isso aqui a gente está falando na questão do DEC, né? Duração equivalente de interrupção. Com relação ao FEC também, o perfil é o mesmo. Tem operando bastante abaixo do limite regulatório. Né? Em 2012, por exemplo, foram 2,7, né, o indicador obtido, enquanto o regulatório era em torno de 11. Só para ter uma comparação com o que isso ocorre no Brasil, pode passar. Aqui temos uma média Brasil, né, do DEC. Então, enquanto a MUX está operando lá com algo em torno de 3, né, o indicador, o Brasil, em termos de Brasil, isso é 18. E tem gradativamente aumentando um pouquinho nos últimos anos, até superando a média do limite regulatório. Né. Questão do DEC também tem sido mais frequente, assim, mais constante, né, os limites em termos de Brasil, mas ainda assim a gente observa que no caso da MUX ela está bem abaixo da média Brasil. Isso pode ser verificado também pelo ranking de continuidade que a agência divulga. Né? Então, aqui temos um ranking para as concessionárias de pequeno porte, onde a MUX se enquadra e ela é a primeira do ranking em termos de qualidade de energia. Era só isso para apresentar. Muito obrigado. Bom, agradeço ao Cláudio Elias pela apresentação que acabou de proferir.
e convido agora o presidente da MUX Energia, o senhor Mário Marim, para que faça a apresentação em nome da concessionária. Bom dia a todos. A MUX atende, como já foi dito, a 2 municípios, o município de Itapejara e Ibiaçá. A população atendida pela MUX é de 17.080 pessoas em Itapejara e 2.849 habitantes em Ibiaçá. Os aspectos da concessão. Nossos dados físicos são os seguintes. Nós possuímos em 2008 8.044 consumidores. Agora, em 31 de dezembro, passou para 9.762 consumidores. Houve um incremento de 21%. Número de unidades consumidoras de 8.044 em 2008 passou para 9.762 unidades. Houve engano. 21% foi aí. As nossas redes, que eram de 169 quilômetros, agora são de 181 quilômetros, passando, houve um incremento de 6,87%. Nosso mercado de média tensão, que era de 25.883, passou para 29.785, com um incremento de 15%. O nosso mercado de baixa tensão, que era de 21.496, passou para 27.497, com um incremento de 27%, e o mercado total, então, de 47.380 para 57.283, com 20% de incremento. O nosso volume de investimentos, que foi no segundo ciclo de 840 mil reais, passou no segundo ciclo, segundo ciclo, a 1.924.000. Houve 129% de incremento. Os indicadores do nosso DEC/FEC já foram demonstrados pela ANEEL. É só uma repetição do que foi apresentado anteriormente. Nossa empresa é uma empresa certificada, totalmente certificada, não são só alguns índices, tá? Com base nas normas da Organização Internacional para Normatização, ISO 2008. Esse slide também já foi mostrado pela ANEEL. Recentemente a ANEEL divulgou esse ranking do indicador de desempenho global de continuidade. A MUX se classificou em primeiro lugar no segmento de das pequenas e médias empresas, com um indicador de 0,21. Nas grandes empresas, o primeiro lugar obteve um indicador de 0,44. Isso significa que, se fizesse só uma classificação, a MUX seria em primeiro lugar no Brasil. Não é isso, doutor? Também divulgação da ANEEL relativamente à percepção do consumidor, da qualidade do atendimento das empresas. No IASC, pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, a MUX sempre esteve dentro dos 10 melhores índices de qualidade.
Também foi dito aí, só que a nossa conta é talvez um pouco diferente, mas chega perto daquela que foi apresentada aí. De cada R$100 na conta da MUX, nós ficamos com R$19,60 para custear as despesas de operação, investimentos e remunerar o capital investido. Assim que, no nosso cálculo, o custo da energia representa 42,7, os encargos 3,4, ICMS 24, PIS/COFINS 5, nosso custo, então, ele fica em 18,60. Programas sociais. A empresa atendeu um pedido da Prefeitura Municipal para estender redes no loteamento Real 1 e 2. Então, a empresa fez isso aí sem qualquer ônus para o empreendedor, que no caso foi a Prefeitura Municipal. Foi construído redes para atender 309 lotes destinados à habitação de interesse social, sendo construídos 620 metros de rede primária, 2.100 metros de rede secundária, com 2 transformadores de 75 kV cada, e colocados 70 postes de concreto. A empresa participou também na aquisição e instalação do sistema de aquecimento solar de água para o Hospital Santo Antônio, na cidade de Itapejara. Nossa participação ali foi de 50% do total investido, e o valor da participação foi de R$24 mil, aproximadamente. Então, os aspectos da revisão tarifária, foi proposto pela ANEEL, na geração própria, uma remuneração de 126,38 centavos ao megawatt. O pleito da MUX Energia é de 114,48. A ANEEL não divulgou como chegou ao cálculo de 126, pelo menos não chegou ao nosso conhecimento. Mas, usando, então, o cálculo, a metodologia usada pela própria ANEEL, constante do submódulo 2.8 do PRORET, e para cálculo do valor da geração própria, e ainda do submódulo 2.4, estabelece o custo de capital além da taxa de depreciação, conforme a resolução 474. Consideração das bases de remuneração bruto é líquida dos ativos de geração própria da energia constante do laudo de avaliação da empresa credenciada, ainda em fase de fiscalização e aprovação pela ANEEL. Neste caso aqui, o consumidor será beneficiado pela redução do valor da geração. Nas perdas técnicas, foi proposto pela ANEEL 0,190 sobre o valor de mercado de baixa tensão, equivalente a 0,087 sobre a energia injetada. Pela MUX Energia, 0,686% sobre o mercado de baixa tensão, equivalente a 0,316 sobre a energia injetada. Racional. Aplicação da metodologia constante no submódulo 2.6 do PRORET para o cálculo do percentual do preço das perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. Consideração do menor valor entre as perdas não técnicas regulatórias sobre o mercado de baixa tensão do ciclo passado, 0,686. E o mínimo histórico praticado pela empresa nos últimos 4 anos civis, e a contar do último ano da base de dados, 2,062.
Custo anual dos ativos. Proposto pela ANEEL, R$ 1.068.428 em termos de remuneração bruta de capital e cota de depreciação. Pleito Mux Energia, R$ 1.228.413,50 em termos de remuneração bruta, capital e cota de depreciação. No caso aí, a aplicação das metodologias constantes no submódulo 2.3 e do projeto que estabelece os novos critérios para avaliação da base de remuneração regulatória e submódulo 2.4 do projeto que estabelece o custo de capital, além da taxa de depreciação, conforme a resolução 474. Consideração das bases de remuneração bruta e líquida dos ativos de distribuição de energia constantes do laudo de avaliação de empresa credenciada, ainda em fase de fiscalização e aprovação pela ANEEL. Investimentos. Recálculo do fator X. Proposto pela ANEEL, R$ 1.617.240,39 de investimentos a valores de junho de 2009. Pela Mux Energia, R$ 1.519.312 de investimentos e valores de junho de 2009. Aplicação da metodologia constante no submódulo 2.1 do PRORET para cálculo dos investimentos realizados no período de 6 de 2009 a 3 de 2013 e projetados nos meses de abril e maio, ambos deflacionados à data de 29 de 6 de 2013. Consideração dos investimentos efetivamente realizados, ainda em base de fiscalização e aprovação pela ANEEL e IGPMs verificados até 3 de 2013. Outras receitas. Proposta da ANEEL. Alíquota de PIS/COFINS de 5,92% e alíquota ISS de 0%. Pela Mux Energia, alíquota de PIS e COFINS de 9,25% e alíquota de ISS de 3%. A alíquota de PIS e COFINS deve ser alíquota cheia, uma vez que todo o seu crédito é abatido da receita de fornecimento de energia, ficando as demais receitas sem oferir esse benefício. A alíquota de ISS, praticada nos municípios atendidos pela MUX, de Itapejara e Ibiaçá, é de 3%. Componentes financeiros. A resolução 243/2006, a famosa bolha financeira. Proposta da ANEEL, 10% do passivo remanescente da resolução normativa 243/2006, devidamente atualizada pelo IGPM. Pela Mux Energia, 20% do passivo remanescente da resolução 243 de 2006, devidamente atualizado pelo IGPM. O passivo financeiro da resolução 243 deve ser reconhecido a cada processo tarifário no tempo e na proporção passíveis de serem absorvidos pelos seus consumidores, até sua completa quitação. Dentro desta premissa, a MUX sugere o percentual de 20% por acreditar na capacidade de repasse aos contribuintes, dado o baixo índice de reajuste esperado, podendo continuar negativo com esse pleito. Finalmente, apesar da nossa empresa ser uma empresa de pequeno porte do interior do Rio Grande do Sul, a Mux Energia vem obtendo posição de destaque perante as demais concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil. A recente classificação da ANEEL como empresa com melhor desempenho global em continuidade e a posição obtida no IASC comprovam a seriedade, o comprometimento que a Mux Energia tem com os seus clientes. Muito obrigado. Agradeço o presidente da Mux Energia, senhor Mário Marin, e passo a palavra agora para a apresentação do Conselho de Consumidor da Mux Energia. Portanto, convidamos o conselheiro Peter Matias para fazer o uso da palavra.
Bom dia a todos. Faço parte do Conselho. Eu represento a classe rural entre as diversas classes atendidas pelo Conselho. Em primeiro lugar, vamos falar da qualidade da nossa concessionária, já que a audiência pública trata sobre a qualidade de tarifas. E podemos apenas repetir tudo que já foi dito hoje, tanto pela ANEEL como pelo presidente da concessionária. Os serviços são ótimos. Atendimento rápido, eficiente e atencioso e personalizado. Em matéria de frequência de interrupções, são muito raras as interrupções no nosso fornecimento. E, quando causadas, normalmente por fatores externos à empresa. Acidentes de carro, essas coisas. Que terminam derrubando os postes. A duração das interrupções são mínimas, porque a eficiência da empresa para consertar e fazer a religação é ótima. Tudo isso está comprovado pela premiação que a Mux Energia recebeu da própria ANEEL como primeiro lugar entre as pequenas concessionárias enquanto a satisfação do consumidor. Quanto à tarifação, gostaríamos de propor um reestudo, uma readequação da bolha tarifária de 2006, pelos seguintes pontos que são discutíveis. A resolução 243 de 2006, de dezembro de 2006, fez retroagir seus efeitos a janeiro de 2006. É uma parte legal que a gente discute porque uma lei eu acho que não pode retroagir seus efeitos. Em segundo lugar, está havendo uma injustiça para os novos consumidores da Mux Energia por causa dessa bolha tarifária. Os novos consumidores vão pagar o que não devem. E os novos que ingressaram na Mux Energia. E os consumidores de outras concessionárias não vão pagar o que devem. A nossa solução, a apresentação da solução é o seguinte. Como a presidente do Brasil está pelo social, sugerimos que o governo federal encampe essa dívida da bolsa tarifária. Ou, se não, que a ANEEL esqueça essa bolsa tarifária, assim como fez até o ano passado, porque começou a cobrança a partir do ano passado. Então, que esqueça como fez até agora. Obrigado. Agradeço ao senhor Peter Matias, representante do Conselho de Consumidores da MUX, e de acordo com o nosso planejamento aqui da audiência, concluída essa parte das apresentações, nós abriríamos a palavra aos consumidores que poderiam fazer o uso para apresentar suas manifestações. Portanto, eu indago aqui ao auditório se alguém gostaria de fazer o uso da palavra. Bom, não tendo nenhum interessado em fazer o uso da palavra, passamos agora para a fase de encerramento dessa audiência pública. Então, gostaria de pontuar com vocês quais são os passos que a ANEEL vai seguir daqui para frente. Primeiro, nós vamos analisar as contribuições recebidas na audiência pública, que ocorreu de forma documental. Ela está se encerrando agora, e dia 26 agora, e nós temos um período de 29 de abril a 28 de maio para fazer análise dessas contribuições. Na sequência, nós teremos o processo decisório da ANEEL, ou seja, será levado ao colegiado a proposta de tarifa a ser praticada aqui na região da MUX pelos próximos 4 anos.
e temos aqui uma previsão para que isso ocorra no dia 18 de junho, e nessa data, é uma terça-feira, nós vamos estar apresentando isso na reunião de diretoria da ANEEL, e eu gostaria de dizer para vocês que a reunião ela é pública. Essa reunião, qualquer interessado tem um espaço para fazer uma sustentação oral de 10 minutos, e também essa reunião ela pode ser acompanhada por todos os consumidores aqui da região por meio da internet. Toda terça-feira às 10 horas no site da ANEEL, qualquer interessado pode acompanhar a pauta de reunião de diretoria pelo uso do nosso sítio na internet. Então, quem tem interesse pode acompanhar essa deliberação das tarifas da MUXEL no dia 18 de junho. E na sequência, essa resolução contendo as tarifas, ela tem que ser publicada no Diário Oficial da União até o dia 29 de junho, que é o dia do aniversário da concessão, em que essas tarifas devem estar em vigor. Bom, no que diz respeito ao processo tarifário, em 24 de janeiro último, nós tivemos um ato do governo federal, diante da medida provisória 579, posteriormente convertida na lei, que reduziu as tarifas de energia em todo o país. Então, na região da MUXEL, para o consumidor residencial, o consumidor B1 residencial, a tarifa foi reduzida em 18,55% e ela entrou em vigor a partir de 24 de janeiro. Concomitante com aquele ato do governo federal, nós também temos que respeitar os contratos de concessão. Então, no contrato de concessão firmado com a União, nós temos o aniversário tarifário da concessionária e que devemos estabelecer a tarifa. Então, são dois atos que ocorrem de formas concomitantes, eles não são independentes. Tivemos o ato do poder público no dia 24 de janeiro, que levou a uma redução de 18,55%, e agora nós estamos pactuando o que está no contrato de concessão, que vai entrar em vigor agora em junho. Então, a proposta é uma redução tarifária média na área de concessão de 3,17%, sendo que para o baixa tensão é uma redução de 6,84%, e para o alta tensão é um aumento de 1,72%. Sendo que para o consumidor residencial, associada àquela redução que tivemos de 18,55%, vai vir uma nova redução, que é a proposta, eu digo proposta porque estamos em fase de audiência pública, mas a proposta é que ocorra uma redução de 7,07% na tarifa do consumidor residencial, que associado àquela redução de 18,55%, alcança grande magnitude aqui para o consumidor residencial da região. No que diz respeito à qualidade dos serviços, eu quero ressaltar e parabenizar, em nome do seu presidente, o senhor Mário Marim, toda a equipe de profissional da MUXEL Energia. De fato, a MUXEL hoje alcança o primeiro lugar no índice, no ranking que a ANEEL criou, que é de indicador de desempenho global de continuidade. Esse indicador ele foi criado para dar um estímulo às empresas a prestar um serviço de qualidade. Conforme foi apresentado aqui pelo Cláudio Elias, no que diz respeito à qualidade do serviço, nós observamos que desde o ano de 2009, você poderia projetar para mim a apresentação da ANEEL, a apresentação que foi feita pela ANEEL? Coloca aí no slide número 17. Desculpa. Não, eu estou com outra apresentação aqui. É o slide que tem os gráficos da qualidade. O mais um. Esse aí. A gente pode ver a média Brasil, que no ano de 2009 nós temos uma apuração pelas concessionárias de duração de interrupção no serviço de energia de 18,36 horas, enquanto a meta regulatória, 18,77 horas, enquanto a meta regulatória é 17,86 horas. Então a gente observa que desde 2009
e daí em diante o serviço degringolou, porque as concessionárias não conseguiram mais apurar dentro da meta regulatória, e cada ano que passa a gente vê que essa discrepância está aumentando. Então nós tivemos que tomar algumas medidas. A primeira medida foi mudar a resolução punitiva para quem não está atendendo a qualidade do serviço, que a partir de 2010 o consumidor passou a receber um ressarcimento pela má qualidade do serviço prestado. Então, nós temos o limite regulatório. Se a empresa apurou valores maiores, ela tem que pagar uma indenização para o consumidor, porque o consumidor pagou uma tarifa presumindo uma qualidade do serviço. Como essa qualidade não foi atingida, paga essa indenização para o consumidor. E essa indenização afeta em grande medida as concessionárias. Eu pego um exemplo extremo aqui, que é a concessionária do estado do Pará, a CELPA, que recentemente passou por uma troca de controle acionário e teve um processo de caducidade aberto, instaurado pela ANEEL. A CELPA pagou no ano de 2010 82 milhões de reais e no ano de 2011 chegou a 89 milhões de reais pago de indenização ao consumidor pelo mau serviço prestado. Na sequência, nas regras do terceiro ciclo, nós temos um componente que vai ser inserido no fator X, que ele mesura a qualidade. Então, se a qualidade for boa, a tarifa ela é praticada, a tarifa calculada. Se a qualidade for ruim, ele entra como um decremento punitivo para o acionista da concessionária, que a tarifa ela vai ser praticada num valor menor pelo fato de estar tendo uma má qualidade. E uma outra ação com esse objetivo foi a criação desse ranking, porque esse ranking ele mexe com os brios dos servidores, do corpo diretivo da concessionária. Quem gostaria de estar trabalhando na concessionária que é classificada como a pior do país? Tanto os servidores, tanto a direção precisa potencializar as ações para resgatar a qualidade do serviço. Então ele tem um efeito disciplinador e mostrar de fato para todo o Brasil o que está acontecendo em cada região do país. E aqui na região da MUX o efeito é justamente o contrário. Por isso, mais uma vez, eu faço questão de parabenizar a todo o corpo técnico, todo o corpo funcional da MUX Energia, em nome do seu presidente, o senhor Mário Marim, pelo fato da MUX hoje ocupar o primeiro lugar nesse ranking. De fato, é motivo de orgulho, porque esse ranking é feito com toda a seriedade possível e com todo o rigor possível. Então, para ocupar o primeiro lugar desse ranking, de fato o serviço tem que ser prestado com toda eficiência, modernidade e com qualidade, e é o que identificamos aqui na área da MUX. Mais uma vez, parabéns a todo o seu pessoal pela qualidade do serviço prestado aqui na região. Dito isso, eu também lembro para os senhores que a ANEEL, no ano de 2012, adotou uma série de medidas alinhadas com o conceito do Smart Grid para trazer modernização para o serviço na baixa tensão. Então temos uma delas, a primeira é a questão da medição eletrônica, que em breve deve estar permeando aí todo o país, a questão dos medidores eletrônicos. E a segunda é a da microgeração distribuída, que incentiva os consumidores de energia a adotar o painel solar fotovoltaico. A partir de 15 de dezembro do ano passado, qualquer consumidor de energia que queira instalar um painel fotovoltaico em suas instalações, ele pode, e a concessionária tem até 82 dias para promover a conexão da energia gerada por esse painel na rede de energia. Ou seja, qualquer consumidor hoje pode estar injetando energia na rede elétrica. Isso também é uma iniciativa que busca trazer qualidade, busca coibir perdas. A perda de energia, nós vimos ter um pleito da concessionária diante do que foi estabelecido para a ANEEL. A ANEEL estabeleceu um valor mais restritivo, nós vamos estar apurando as razões desse pleito, mas a perda de energia é um mal que assola o país. Representou no ano de 2010 um prejuízo para o consumidor do setor elétrico brasileiro em torno de 8 bilhões de reais. Esse valor significa 48 vezes mais daquele valor que é considerado o maior assalto a banco que ocorreu no Brasil, que foi em junho, agosto de 2005 no estado do Ceará.
Então, se o ano tem 12 meses, nós temos que todo mês nós temos 4 assaltabancos do setor elétrico brasileiro. Como o mês tem 4 semanas, a gente pode deduzir que toda semana o setor elétrico brasileiro sofre um assalto da magnitude do maior assaltabanco que aconteceu no Brasil, que foi o Banco Central do Ceará em 2005. Isso é algo que nós estamos fazendo um forte trabalho para coibir. É um desafio grande. Se a gente pega o mapa de perdas, a região sul do país está numa situação privilegiada, pois os índices de perda na região sul do país é baixo, e a MUX dentro da região sul também está numa situação privilegiada, porque tem os índices mais baixos ainda daquilo que já está considerado num patamar adequado. Mas à medida que avançamos para a região norte, as perdas começam a se apresentar como um grande problema. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a presença de todos vocês e declaro encerrada esta audiência pública. Bom dia a todos. Obrigado.